da família, para poder manter. Então, nós vamos ver sobre este aspecto, sobre o relacionamento da igreja e família. Quando nós fazemos, meus queridos, descaso da igreja para com a igreja, revela descaso para com a família. Ou seja, quando eu levo a minha vida espiritual com Deus, a igreja, eu levo no descaso, eu estou fazendo descaso também da família, porque a família é a igreja. Então, não podemos fazer descaso, ou seja, eu vou na igreja quando eu quero, a hora que der, quando eu puder, né? Uma pessoa descompromissada com a casa de Deus, com a palavra de Deus, com a casa de Deus. Pois, você fazendo descaso com a igreja, você faz descaso com a família. Pois dispensar o que a igreja tem a oferecer à família é uma atitude, no mínimo, irresponsável, né, dos que dirigem a família. Então, o descuido que eu tenho para com a igreja, eu sendo o sacerdote do lar, você sendo o sacerdote do seu lar, e tendo um descaso, né, para com a igreja, porque é o mínimo que nós podemos oferecer para a nossa família, é estar à presença do Senhor. O salmista, ele chega a dizer que é melhor estar na presença do Senhor 1000 dias do que estar em qualquer outro lugar, em qualquer outra parte. Então nós vamos ver então sobre o relacionamento igreja e família. Família e igreja é uma integração necessária. É necessário que haja integração, que a minha família seja integrada à igreja e a igreja seja integrada à minha família. Ou seja, a minha família tem que ser participativa para com as coisas da igreja. Por quê? É preciso haver uma perfeita integração entre ambas. Sobre a sociedade dessa integração, podemos destacar. Por que ter essa sociedade dessa integração igreja e família, família e igreja? Primeiro, é necessário para a adoração. Pastor, mas eu posso adorar a Deus em casa. Efésios, capítulo de número 5, versículo 19 a 21. Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, versículo de número 19 a 21. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha aí, o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso, que essa integração é necessária para quê? Para adoração. Pastor, mas eu posso adorar a Deus em casa? Pode, você pode adorar a Deus em casa, mas você precisa adorar a Deus também em comunhão com os irmãos, com a igreja. O diácono Ziel leu aqui nessa noite o Salmo 133 e o verso 1 fala o quê? Quão bom o quê? Que os irmãos vivam o quê? Agora, essa união eu posso viver ela sendo participativo. Como que eu vou viver em união com você, em comunhão com você, você lá de um lado e eu do outro? É preciso compartilhar. É preciso haver compartilhamento, né, nosso. Então, essa integração é necessária para a adoração. A adoração pode ser uma experiência individual, mas deve ser também comunitária. Deve ser, essa adoração, ela deve ser individual. Eu tenho que adorar a Deus individualmente.
mas ela pode ser comunitária. Como comunitária? Ela pode ser eu, você, nós. Eu, você, nós. Hebreus 10 e 25 vai falar sobre isso, de que o escritor aos Hebreus fala assim, ó, vocês não deixem a congregação de vocês como é de costume de alguns não. Veja aí, Hebreus 10 e 25. Por quê? Porque quando nós nos ajuntamos para quê? Foi o que Paulo falou à igreja de Éfeso, ó, quando vocês estão se ajuntando, falai entre vós com salmos, com hino, com cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então nós reunimos para a adoração. E Paulo, ou seja, o escritor aos Hebreus fala 10, 25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Por que o escritor aos Hebreus fala para não deixar a congregação como é do costume de alguns? É porque produzem, quando eu abandono a casa de Deus, quando eu abandono o ajuntamento, a assembleia, o ajuntamento, a congregação, quando eu deixo, eu abandono, o que acontece comigo? Eu corro o risco de um esfriamento. Eu vou esfriando, esfriando, até chegar ao ponto de eu não querer mais estar reunido na igreja. De eu não ter aptidão mais para poder estar na igreja. Então, isso nos mostra que eu não posso abandonar. Se eu abandonar, você pensa bem, eu como chefe de família, eu abandono. Aí a minha esposa vê, abandona. Os meus filhos vê, o pai não está indo, abandona também. Dali a pouco, a minha família o quê? Naufragou na fé. Foi levada pelos ventos, pelos rudimentos deste mundo, e os irmãos sabem, irmão, que quando se esfria na fé, para aquecer novamente, não é fácil. Não é fácil. Você pode tomar por base, quando a gente esfria um pouquinho na oração, você esfria um pouquinho na leitura da palavra, depois para você pegar de novo, meu filho, é um sacrifício. Você vai pegar a Bíblia para ler, dar uma abrição de boca, coceira nas vistas, né? Você vai orar, dá uma coceira no joelho, você não aguenta ficar de joelho, fica em pé, senta e não ora. Por quê? Porque está produzindo esfriamento. Produz esfriamento na gente. Então, eu não posso abandonar. Eu não posso, de maneira alguma, deixar a casa de Deus. Hoje eu não vou no culto, não. Amanhã, essa semana eu não vou, não. Semana passada eu fui todo dia. Essa semana eu não vou, não. Aí chega na outra semana, acontece um problema, não vai ter jeito de eu ir. E com isso, a pessoa vai o quê? Se esfriando. Ela vai esfriando até apagar. Então, há essa integração. Por que nós nos reunimos? Para que possamos adorar a Deus. Olha aí, congregada com o povo de Deus, a família tem maiores condições de prestar ao Senhor a adoração mais profunda e envolvente. Congregada, reunida, a família junto ao Senhor, as famílias reunidas têm condições de oferecer um culto melhor para Deus. Junta a minha família, a sua família, a sua família, a sua família, a nossa família, e nós temos condições de oferecer um culto melhor para Deus, meus queridos. Né? Não é somente um grupo de pessoas, mas é todos nós. Vamos mais. Tem maiores condições de prestar ao Senhor uma adoração mais profunda, envolvente, criativa e participativa. Estando unida à igreja, a família envolve nas variadas formas de adoração, o que é impossível estando desligado da igreja. Olha para você ver, presta atenção. Estando unida à igreja,
A família se envolve nas variadas formas. Você estando unida, a sua família estando unida com a igreja, ela vai saber, ó, eu tenho escola dominical, eu tenho culto nas casas, eu tenho culto das irmãs, culto dos jovens, culto das crianças, culto dos adolescentes, eu tenho escola dominical. Você vai envolver. Aí você tem mais chance do quê? De se fortalecer. De se fortalecer. Então, quando se fala de integração, é eu ter participação ativa do que a igreja me oferece. Do que a igreja oferece para... o pastor é uma marcação de trabalho, é culto nas casas, é oração, é escola, é isso, é mais aquilo. Mas é para o bem nosso, irmãos. É para o nosso bem. A igreja primitiva, sabe quantas vezes eles iam nos cultos? Na semana? Eles iam cedo, de tarde, cedo e de tarde, cedo e de tarde. Quantos dias na semana? 7 dias. A Bíblia fala assim que todos os dias eles estavam unidos, unânimes, na oração, no partir do pão e na comunhão. Todos os dias. Você imagina bem, se nós pudéssemos ter culto todos os dias, que maravilha que era, porque não tem lugar melhor que estar na igreja, irmãos. Você pode ter certeza. É melhor que... olha, a nossa casa tem que refletir o que reflete aqui na igreja. Aí, porque tem gente que fala, não dá vontade nem voltar para casa. Mas peraí, a nossa casa tem que ser um pedaço do quê? Do céu. Quando eu chego lá em casa o inferno está aberto. Então tem alguma coisa errada, porque, né? Eu saio do céu aqui, que é a igreja, e vou para casa, que é o inferno. Então vamos ficar aqui, ué. Aí o que acontece? A minha casa tem que ser o que é na igreja. Na igreja eu canto, na igreja eu oro, na igreja eu choro. E lá em casa? Lá em casa eu xingo, lá em casa eu brigo, lá em casa eu quebro o pau, lá em casa eu dou pescoção nos meninos, se a mulher bestar, entra no pescoção também. E se o cachorro bestar, o chute vai. É assim? Depois eu chego... irmãos, aleluia, aleluia, Jesus. Que emoção, aleluia. Que adoração? Que adoração é essa? Né? Como que Deus vai receber? Fala, eu te conheço, durante o dia, até o seu cachorro sofreu. Até o seu cachorro ganhou chute. E agora você está me oferecendo esse louvor? Vai primeiro tratar com quem você magoou, depois você vem e me oferece. Né? Vai tratar com quem você magoou lá primeiro, depois você vem cá e me oferece louvor. Me oferece oferta. É isso. Por quê? Porque a igreja é a família é a igreja. Você pode ver que tem dia que a gente vem para o culto e às vezes a gente aprontou em casa, chega aqui na igreja e Deus, coreta. Aí, eu não vou na igreja mais não, o pastor falou lá um negócio, falou mal de mim. Ninguém falou mal. Deus revela mesmo, meu filho. Não tem como. Deus revela. Então, estando unida a igreja, a família se envolve nas variadas formas de adoração. Você pode adorar a Deus na escola dominical, você pode adorar a Deus no culto das crianças. Mas é culto de criança. De criança não é gente? Um dia, irmãos, Deus me chamou de madrugada. Eu ouvi a voz de Deus de madrugada. E Deus falou, eu ouvi falar assim, leia Provérbios 27 e 23 a seguir. Eu ouvi nitidamente essa voz na madrugada. Isso faz o quê? Uns 20 e poucos anos. Aí eu levantei e fui ler a Bíblia. Provérbios 27 e 23. Põe o teu coração no gado. Olha para os teus rebanhos. Aí o que me chamou a atenção foi a palavra rebanhos no plural. Aí eu fui pedir a Deus, falei, Deus, por que o Senhor está falando os teus rebanhos? Cuida dos teus rebanhos. Aí Deus falou assim, porque muitos acham que o rebanho é somente aqueles que faz parte do hall de membros, que estão em comunhão, mas eu tenho rebanho
que são as crianças, é o primeiro rebanho. Vocês têm que cuidar, não é porque é criança que vai deixar, não, tem que cuidar. Não é porque eles não estão no hall de membro, não é porque eles não dão, não contribuem, não coisa, que você não vai cuidar. É o primeiro rebanho, as crianças. Depois, segundo rebanho, a juventude, adolescentes e jovens. E o terceiro, a terceira idade. Então não é só um rebanho que a igreja não cuida só de um rebanho daqueles que estão lá. Está aqui, está no hall de membro, está em comunhão. Não, é as crianças, é os adolescentes, é os jovens, é os irmãos, é as irmãs, é a terceira idade, são todos. Então, a igreja oferece, eu tenho que aproveitar para quê? Para adorar a Deus, estando... Agora, se eu estiver desligado da igreja, como é que eu vou saber? Aí fica, o que tem hoje na igreja? Ué, tem gente que às vezes você dá um aviso no domingo aqui. Irmão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é isso. Aí de repente, ô pastor, o que vai ter amanhã mesmo? Acabei de falar, eu pus no grupo, está lá no grupo. Tão desligado que está. E nós precisamos ligar. Vamos mais. Por que é necessário a integração de igreja e família? É necessário para comunhão. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Somente devei portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Olha aí, Paulo, ele fala para os irmãos de Filipos, dizendo que, eu quero chegar aí, eu quero ver a comunhão de vocês mais estreita. Eu quero ver vocês comungando uns com os outros. Porque se eu chegar aí e ver um contra o outro, um difamando o outro, um falando, isso não dá certo. A igreja se reúne, para quê? Para comunhão. A igreja de Corinto, irmãos, até para a celebração da ceia, Paulo chega a dizer assim, que ele se reunia. Porventura, quando vocês se reúnem, não é para dissensão? Vocês não estão... Porque vocês, quando vai celebrar a ceia, não é para celebrar a ceia do Senhor? Mas eles faziam outras coisas, totalmente diferentes. E Paulo fala aqui, aos irmãos, somente deveis portar dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que eu vá e vos veja, quer esteja ausente ou acerca de vós, que estáis no mesmo espírito. Fala de comunhão. A igreja é para que eu mantenha a comunhão. Comunhão. Só que tem gente, irmãos, que não entende isso aqui. Ele acha que tem que ter comunhão com quem ele gosta. Ele acha que tem que ter comunhão com os preferencial dele. E não é. A comunhão aqui, ela é mútua. A comunhão aqui, ela é todos. Não importa se é baixo, se é alto, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre. Nós estamos reunidos para uma mesma comunhão em espírito. Então a família, pensa bem, eu não vou na igreja porque a minha família não bate com aquela outra família. E tudo mais, e aquilo outro. Não existe isso. Veja bem, a vida cristã deve ser marcada não apenas pela experiência vertical da comunhão com Deus, mas também da horizontal. Ou seja, a nossa comunhão, ela não é só vertical, de nós para com Deus, mas horizontal, de mim para o próximo. Tem gente que fala assim,
Ó, pastor, eu vou participar, eu estou em comunhão com Deus, viu, pastor? Eu vou tomar ceia, mas eu estou em comunhão com Deus. Aí se eu perguntar assim, mas você está em comunhão com fulano? Ah, pastor, é ele para lá e eu para cá. Mas lá no céu não vai ter esse negócio de eu para lá e eu para cá. Ou vai? Se tiver, vamos ficar na terra mesmo. Por que não vai fazer no céu? Arrumar briga lá? Arrumar encrenca? Não. Então, veja bem, a vida cristã deve ser marcada não apenas pela experiência vertical da comunhão com Deus, mas também pela horizontal. Comunhão com os irmãos, comunhão de família, integrada à igreja, a família usufrui das bênçãos da comunhão cristã e ajuda a promovê-la. Os primeiros cristãos perseveravam na comunhão. Atos 2, 42 a 47. É o que eu citei agora há pouco. A comunhão que a igreja primitiva tinha. Irmão, ó, há uns anos atrás, eu não vou longe não. Uns anos atrás aqui, havia uma dedicação muito grande da igreja, Diácono Elias. E qual era? Era assim, ó. O irmão via, o irmão olhava e via, falava, pastor fulano não veio na igreja hoje não. Só pode ficar despreocupado que eu vou lá na casa dele essa semana. Não sobrecarregava só para uma parte da igreja. Falava, eu vou ajudar o senhor, nós vamos lá visitar ele, só pode ficar tranquilo. Pegava e ia. Ia lá, tomava um café, comia um pão de queijo, conversava e voltava tudo em paz. Dia de domingo, irmãos, dia de domingo, era assim, ó, as famílias reuniam, às vezes almoçavam um na casa do outro, depois acabava de almoçar, ia cantar hino, ia louvar a Deus, a glória de Deus descia. Agora hoje, dia de domingo, o que nós faz com o domingo? O que nós faz? Nós vem só na escola dominical. Chegar, hoje nós vai lá no Zezinho, nós vai lá no Monlarzinho hoje, arrumava uma turma, ia outra lá no outro lugar, com o violão junto, a harpa junto, irmão, a harpa junto. E o fogo caía, irmão, Jesus batizado, eu fui batizado num culto, numa reunião desse, num almoço, na casa do irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo, depois do almoço. Isso chama-se o quê? Comunhão. Não é interesse, irmão. Não é interesse. Hoje é assim. Conforme, você vai fazer culto lá? Vai fazer alguma coisa? Tem coxinha? Não, hoje não tem não. O dia que tiver, você me fala. Você entendeu? Não é interesse. Não. Ó, eu vou lá fazer uma visita, eu vou orar com você, nós vamos orar junto, nós vamos chorar junto. E já vai um canta, e é bênção, mas isso acabou, irmãos. Depois da pandemia parece que ficou pior ainda. O povo tem medo de abraçar. Sai daqui, irmão. Igual ontem nós chegamos num lugar, uai, misericórdia, irmão. Já veio assim pro meu lado. Você entendeu? É lógico que já passou, irmãos. Então a gente tem que entender que é necessária essa comunhão. Atos dos Apóstolos 2, 42 e 47. Olha para você ver. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam de se salvar. Isso aqui marca, viu, irmão? Sabe por quê? A comunhão da igreja, no partir do pão, nas orações em casa, o povo de fora olhava, o que eles faziam?
Para onde que eles iam? Vou para a igreja. Nunca vi um povo unido igual aquele povo lá, ué. Todo mundo ia para a igreja, via a comunhão. Às vezes tinha um irmão passando necessidade. Ô irmão, eu vim trazer isso aqui para você, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus e tal. E não precisava de ninguém ficar sabendo. Não precisava de ninguém ficar sabendo. Às vezes ele via e falava, vixe, o irmão, coitado, está com o sapato furado. Se Deus mostrou para você que o sapato do irmão está furado, ele está falando assim, vai lá e compra um para ele. Sabia? É Deus te dando a oportunidade de abençoar os outros. Mas, ixi, eu não estou tendo nem para mim. Mas é uma oportunidade. A igreja primeiro. Aí o povo olhava, irmãos, aquela comunhão, o povo vindo naquele. E outra, irmão, a comunhão era no templo e na onde? A comunhão era no templo e nas casas. Era nos dois lugares. A igreja primitiva. Quer dizer, na família e na igreja. Não há igreja sem família e não há família sem igreja. A comunhão aqui era no templo e nas casas. Aí o povo olhava, gente, aquele povo que reúne na casa do seu Zezinho, não é um povo diferente, né? É um povo assim, eu estava cantando lá, olha, eu senti aqui em casa. Era desse jeito, irmãos. Uma vez nós estávamos fazendo um culto aqui, ali ó, ao ar livre, até pôs o caminhão na rua, lá na vila, e chegou uma senhora chorando lá, chorando, na época, isso foi em 99 para 2000, ela chegou chorando, eu quero aceitar Jesus, posso falar alguma, eu estava lá na minha casa, eu lembro disso como se fosse agora, eu estava lá na minha casa, eu já tinha posto a corda lá no abacateiro, para poder enforcar. Mas quando vocês cantou aquele hino, sabe qual hino, irmão? Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ela aceitou Jesus, irmãos. Talvez você fez culto essa semana na sua casa, falou, mas não tem nenhum pecado. Mas do lado de fora tinha alguém ouvindo. Tinha um vizinho ouvindo. Tinha alguém ouvindo. Então, essa comunhão, irmãos. Não vou lá na casa daquela irmã, ela é chata. Não. Mas você nem conhece ela direito. Se eu for lá, é a irmã que, para entrar lá, tem que tirar o sapato, largar o sapato na garagem. Eu não vi nada escrito. Não existe isso. Então, nós precisamos de voltar a essa comunhão. Igreja, família, igreja, nas casas e na igreja. Vamos para a vigília. Vocês lembram, irmãos, quando nós fez vigília aqui, nós lotávamos um ônibus, fora os carros que iam atrás. Ou na frente, né? Porque o ônibus anda mais devagar. E aqui um monte de carro e o ônibus para buscar o Senhor. Isso fala do quê? De comunhão. Vamos mais. É necessário, veja bem, a integração de igreja e família é necessário para a missão. Que missão? Que Deus colocou nas nossas mãos. Hebreus 10 e 24 e 25. Necessário para a missão. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha aí, irmãos, a igreja, como agência do reino de Deus, tem uma importante missão a desempenhar no sentido de proclamar boas novas pela implantação do reino de Deus. E aqui, o escritor aos Hebreus, ele fala o quê? Consideremos-nos uns aos outros. Considerar uns aos outros. Nós temos uma missão de considerarmos uns aos outros. E o que mais? Para o quê? Nos estimular. Irmão, será que eu tenho causado estímulo em alguém que olha para mim e fala, eu quero fazer igual o pastor?
Eu quero fazer igual o diácono. Nós estamos estimulando alguém? Hã? Ou não? E nós temos, irmãos. Lembra do capítulo 4, versículo 9 do livro de 2 Reis? Quando Eliseu passava pela casa da sunamita, a mulher falou para meu esposo, esse rapaz que está passado por nós aqui, ele é diferente, ele é um santo homem de Deus. A presença de Eliseu estimulou aquele povo a servir a Deus. Nós temos que estimularmos, irmão. O escritor aos Hebreus fala, consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós estimular as pessoas ao amor e às boas obras. Você pensa que o meu vizinho, o seu vizinho, o nosso vizinho está olhando assim, ó, eu quero seguir aquele crente ali. Quero ver as pisadas dele. Se eles verem alguma coisa boa, eles vão pegar. Se eles verem uma ruim, eles decepcionam. Nossa, eu pensava que ela... Você entendeu? Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Olha aí para você ver, ó. Mas o desempenho desta missão requer participação da família. Quando a família se omite, a igreja não tem como cumprir a missão, pois é formada de famílias. Quando a família omite a cumprir a missão que Deus fez, a igreja fica comprometida de fazer. Por quê? Porque Deus confiou a igreja, mas a igreja é composta de quê? De famílias, pais e filhos. Pais e filhos. Então, nós precisamos entender que nós temos essa missão que Deus confiou em nós. Compreendendo a necessidade dessa integração, Josué tomou uma decisão que ainda hoje desafia profundamente cada família. O diácono Robert até citou esse aqui. Veja bem, compreendendo a necessidade dessa integração, Josué tomou uma decisão que ainda hoje desafia profundamente cada família. Qual foi a decisão que Josué tomou? É o livro de Josué, capítulo de número 24 e versículo 15. O que ele fala? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pensa bem para você ver. Se a minha família começasse, pai, aqueles irmãos não estão firmes. Aqueles irmãos não é firme na igreja. Por que nós fica com essa bobiça de firmeza? E aí eles estão bem. Aí a outra família. Ô pai, ô mãe, ô meu esposo. Aí você vê, por que nós ficar firmes na igreja? Aí eles não... Aí Josué viu essa situação. Ele não omitiu, irmão. Ele compreendeu que ele tinha uma missão. E qual era a missão? Era o contrário do que os outros estavam pensando. Ele disse, quem quiser desviar, quem quiser afastar, quem quiser deixar, deixa. Mas eu e minha casa não vou abandonar. Eu e minha casa, nós vamos servir. Irmão, passa o que passar, você e a sua família, com todo o trabalho, com toda a dificuldade, passa o que passar, mas você vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai servir. Mas aquele outro povo lá parou. Problema é de quem parou. Eu não me lembro agora, gente. Tem um versículo que Paulo fala assim, não sei se é Romanos, se é Coríntios, fala assim, que o povo, que alguns se corromper, e Paulo disse, se todos se corromperem, de menos eu não vou me corromper. Então, se alguém quiser corromper, se alguma família quiser corromper, irmão, nós não podemos segurar ninguém na igreja. Nós não prostramos, pelo amor de Deus, não desvia não, irmão, não desvia não, a igreja vai faltar gente na igreja. É pior bobeira, não vai faltar. Se alguém quiser desviar, Deus tem
Ó, um imensurável número de pessoas para trazer para a casa dele. É. Então, as pessoas, meus queridos, precisam entender que nós temos esta missão de eu e minha casa servir ao Senhor. Família e igreja. Segundo, família e igreja, uma integração agradável. É agradável quando há essa integração, família e igreja. Há muitas famílias que parecem não ter experimentado ainda esse aspecto do compromisso com a igreja. Esta integração é agradável pelas seguintes razões. Irmão, tem família que está na igreja que ainda não teve a experiência. Está na igreja, mas ainda não teve a experiência do aspecto de compromisso com a igreja. A partir do momento que eu aceitei Jesus, aceitei as normas da palavra de Deus, os estatutos de Deus, as normas da igreja, eu tenho que entender que agora eu tenho um compromisso. Você não tem compromisso com o serviço? O seu serviço você começa às 7 horas. Que hora que você tem que chegar lá? Que horas? Alguns lugares, 15 para 7, 10 para 7, tem que estar lá para quê? Bater cartão, né? Se você chegar 7:02, 7:05, tem aqueles que gostam de chegar sempre atrasado no serviço, né? Aí o patrão dá umas advertências, ó, por essa vai passar, mas da próxima, da justa causa, porque você está brincando. Você entendeu? O compromisso lá fora é sério. Você imagina com Deus. Ah, não, a igreja, a hora que der certo eu vou, se não der eu não vou. E não é assim, irmão. Imagina se eu começar a fazer assim, ó, se der para me dirigir culto hoje eu vou, se der para me dar ensino eu vou. Tem vezes que a gente vem doente, irmãos, mas a gente vem. Tem vezes que a gente vem arrastando. Às vezes você olha o semblante assim, tá beleza, mas por dentro a gente tá arrebentado. Mas está aqui, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque nós temos que defender esta causa. É um compromisso, nós nos comprometemos com esta obra. Então, é uma integração agradável, que, por algumas razões. Primeiro, promove a sociabilidade. Salmo 133:1. Você sabe de cor, foi falado aqui nessa noite. Promove a sociabilidade. Né? Nós nos tornamos sociais aqui. Para você ver, ó. Vem de uma cultura diferente, 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 de uma cultura diferente. Mas quando chega, se une tudo em torno de Cristo. E ninguém briga. Ninguém briga. Todo mundo concorda. Por quê? Por causa dessa integração. Ela promove a sociabilidade na nossa vida. Além de ser uma necessidade, o harmonioso relacionamento entre família e igreja torna-se uma experiência por mais agradável. Porque antes nós conhecia bar, conhecia balada, conhecia bagunça e achava que era bom. Aí quando você conhece a Cristo e vem para a igreja, aí você faz igual o salmista no Salmo 122, versículo 1. O que ele fala? Alegrei-me quando me disseram. Vamos na onde? Na casa do Senhor. Irmão, eu, você, a minha família, a sua família, a nossa família, tem que ter alegria de vir para a casa de Deus. Ixi, hoje é dia de culto. Ah, não. Pensei que eu ia dormir mais cedo. E essa geração de hoje, irmão, é poucos que dormem cedo. Eu acho que é poucos que dormem antes da meia-noite. Poucos. Sabia? E às vezes nós não conseguimos achar um tempo para estar adorando a Deus, buscando ao Senhor. Veja bem, o convite para ir à casa do Senhor alegrava o salmista Davi.
Salmo 122, 1. Igreja e família formam um ambiente de sociabilidade que não deve ser trocado por nada. Salmo 84, 1 e o versículo 10 também. Salmos 84, 1 e versículo 10 também. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha aí. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Olha aí para você ver, meu, que coisa que o salmista fala, né? No versículo 1 ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos. Tabernáculos, irmãos, sabe que era onde Deus habitava, na tenda móvel, que o povo de Israel saiu do Egito. Então, quão amável era estar ali nos seus tabernáculos. Aí ele vai mais longe e diz aí: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Irmão, nos teus átrios, olha você vê, o salmista nem falou dentro do templo, ele falou na onde? Na parte de fora. Zezinho, só de eu estar na porta da igreja, só de eu estar na porta do templo, já é uma alegria para a minha alma. Só que aí ele fala o quê? Preferiria, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Eu prefiro estar um dia ali na porta da tua igreja, da tua casa, do que estar 1000 dias na balada, no forró, num estádio, num baile. Eu prefiro estar nos átrios do Senhor do que em qualquer outro lugar dessa terra. Porque, irmão, não existe lugar mais saudável e alegre nessa terra do que estar na presença do Senhor. Você não precisa de beber para ficar alegre. Você não precisa de beber para criar coragem. Porque você já é um homem cheio de Deus, não precisa de beber para criar coragem, para fazer as coisas, não. Aqui você se embriaga da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então o salmista, ele fala: preferiria estar à porta da casa do meu Deus, do que? Eu queria estar lá na porta, do que habitar nas tendas da impiedade. As tendas da impiedade, irmão, é os lugares profanos. É os lugares proibidos para o crente. Porque tem lugar que é proibido para crente. O que o crente vai fazer lá? O que o crente vai cheirar lá? Hã? Não, pastor, eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. É igual, irmãos, quando tem essas festas aqui, tem gente perdendo Jesus na festa. Quando tem essas festas, não, pastor, eu vou lá só para dar uma voltinha, eu vou evangelizar. Então você vai evangelizar? Arruma 1000 folhetos para ele vai lá, ele vai levar folheto, vai entregar folheto para todo mundo naquela festa. Toda barraquinha que tiver, ele vai entregar. Eu sou crente lá da igreja, Assembleia, deu colheita. Está aqui, em nome de Jesus. Vê se você faz. Não faz. Então é melhor estar à porta da casa do meu Deus do que estar nas tendas da impiedade. Tem? É o que acontece, irmãos. É igual quando uma moça e um moço da igreja arrumam um namorado que não tem compromisso com Deus, que é da bagunça. Não, eu estou ganhando ele para Jesus. Dali a pouco tá lá fora. Você não ganhou ele para Jesus? Ele que ganhou ela para o capiroto. Foi o contrário. Em vez dele trazer ela para Jesus, ela levou ele para o diabo. Estou fora.
né? Não, mas o que é isso? É algumas exceções. Então vai nessa. Porque o diabo não brinca de ser diabo, não brinca de igrejinha, não. Vamos lá. Uma integração agradável. Por quê? Porque desempenha função terapêutica. É como se fosse uma terapia para nós, né? Vir para a casa de Deus, porque é incrível. Você chega aqui, você deixou 1 turbilhão de problema em casa. Você chega aqui, dobra o joelho, começa a orar e Deus faz uma limpeza. Faz um limpo. Você chega aqui pesado e sai leve. Sai leve. Você chega aqui com vontade de desviar, com vontade de não voltar na igreja mais, e você sai daqui dizendo, amanhã tem culto, amanhã tem culto, amanhã tem culto. Tem uns que têm mania de perguntar, amanhã tem igreja? Vai, igreja tem todo dia, no culto que não tem. Né? A igreja é uma comunidade terapêutica. Muitas famílias podem testemunhar a agradável experiência que desenvolveu quando se integraram à igreja. Quantas famílias sofreram a transformação quando se integraram à igreja? Porque é uma coisa terapêutica. Você vai lá, faz uma visita, leva uma palavra, a pessoa anima. Você vai e leva outra, outro vai e ora. Dali a pouco que a pessoa, gente, aquele peso, aquela coisa ruim que estava em mim, saiu. Eu quero aceitar Jesus. É uma terapia para nós, né? Essa integridade. Nossa, eu sinto. Tem gente que fala, não, eu sinto tão bem quando o povo da igreja vem aqui em casa, traz uma paz aqui. E nós fica de cá. Nossa, será que aquele povo daqui a casa aceita? Porque ele diz que ele é do mal. Se ele é do mal, nós é do bem. Então vamos levar o bem e tirar o mal de lá, uai. Não é isso? E pastor, ó, vocês vão fazer culto naquela casa, vocês preparam, eles mexem com os pauzinhos. Por mim, pode mexer com pauzinho, com bambu, pode mexer com o que quiser. Nós mexemos com fogo. O fogo queima pauzinho, queima bambu, queima tudo. Nós não mexemos com fogo? Você não está aqui, tem dia que você está orando aqui. Ó, Senhor, manda fogo! Queima Jesus! Não é desse jeito? Então veja. Profundo conhecedor desta função terapêutica da igreja, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Roma. Romanos 15, 32. Paulo conhecia essa função terapêutica da palavra de Deus na vida do ser humano. Então dá essa palavra aos irmãos de Roma. A fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Olha aí, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear convosco. O que a palavra de Deus ia trazer para eles? Alegria. A palavra de Deus ia trazer alegria. E Paulo falou, eu vou recrear. Eu vou estar junto com vocês para nós compartilhar desta alegria, desse prazer, porque dessa transformação que a palavra de Deus trouxe na nossa vida. E por último, nessa parte, a integração agradável, porque atrai bênção de Deus. Salmo 133 e 3. Essa integração é agradável porque atrai bênçãos de Deus para a nossa vida. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você crê que Deus ordena a bênção e a vida para sempre aqui neste lugar? Amém? Se nós cremos, por que tem gente que não gosta de vir? Eu gosto mais de domingo. De domingo é gostoso. Gostoso domingo. Dia de semana, né?
semana correia. Aí vai ter que fazer o seguinte, né? Porque, então, já que de domingo aí nós leva a doutrina para o domingo. Aí vai, agora eu vou na quarta. Aí vem na quarta, nós faz também. Aí domingo e quarta. Eu vou no culto então de sexta porque é culto das crianças. Nós põe doutrina no culto das crianças também. Pronto, ninguém escapa. Então, irmãos, atrai bênção de Deus. A integração família, igreja é agradável também porque atrai sobre si bênção de Deus. O relato a respeito da igreja do período apostólico comprova isso. Atos 4, 32 a 35. O relato da igreja primitiva relata que esse lugar atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. Atrai o milagre de Deus. Irmãos, olha para você ver. O tanto que a nossa carne é ingrata. Deus está livrando a nossa carne do inferno e ela está querendo ir para lá. É ou não é? Porque a nossa carne, para você, aqui mesmo, nessa noite aqui, tem gente que falou assim, eu não ia vir no culto não, mas me deu um negócio lá, eu vim. Mas eu não ia vir, eu estava assim meio molengão, molenga, e acabei vindo. É porque Deus quer te mostrar isso aqui, ó. Atos 4, 32, 35. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Meu Deus. Pensou se a igreja voltasse aqui? Seria bonito, né, pastor Lázaro? O coração e a alma da multidão dos que cria, como que era? Era um coração só. Um era o coração, olha para você ver, ó. Era um o coração e a alma da multidão dos que cria. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Aqui, ó. O carro que eu comprei é meu. Não, era assim, ó. Pastor, eu preciso de ir lá em tal lugar lá. Tem como? Eu não tenho condições agora. Tem como me levar lá? Ó, se eu não tiver como, ó, o outro vai. Está aqui, ó. Porque, irmãos, nós não temos nada aqui. Quem tem alguma coisa aqui? A casa que você tem é sua? Se ela, se assim, você comprou, ela está no seu nome, ela é sua. Nós é só mordomo, não é? Só usufruindo. Depois nós vamos ter que devolver para Deus. Nós vamos ter que dar conta de tudo. E Deus vai falar assim, ó, eu te dei uma riquezinha a mais para você ajudar os menos favorecidos. O que você fez? Fez nada, quis ficar mais rico. Não é assim? O que fala aqui, ó? Ó, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles, o quê? Necessitado algum. Por quê? Porque os que tinham mais, ajudavam os menos favorecidos. Ajudavam os menos favorecidos. É lógico que você vai saber quem que é crente, né, irmão? Você não vai saber quem que é sanguessuga. Você não vai saber, você vai saber também quem que é parasita. Porque tem os parasitas. Parasita, você já viu aquela parasita que dá nas árvores? O que ela faz com a árvore? Ela suga e o que acontece com ela?
Ela morre. E tem gente, hoje tem que tomar cuidado, porque tem muitos parasitas. Mas naqueles dias, ó irmão, eu estou com terreno lá em cima, lá no bairro lá, eu vou ver, ó, vendi o terreno, está aqui, ó. O que for preciso aí, pastor Pedro, está aqui o que a igreja precisa para fazer construção, para ajudar os irmãos, está aqui. Deixava lá e não ficava assim, ó, depois ficava assim. O que o Pedro fez com o dinheiro da igreja? Ficava assim, não, eles confiavam neles. O Pedro não, porque o Pedro antes de converter, ó, chupava cana. Será que não tinha isso não, irmãos? Todo tinha em comum. Em comum. Você via assim, ó, dá uma ida lá na casa de fulano, vê como está a situação dele lá. Eles iam. Chegava, ó, está faltando, não tem arroz, não tem nada lá. O que a igreja fazia? Repartia. Ó, leva lá para ele, isso aqui é para a família, para os meninos, e tudo. Era dessa forma, irmãos, que possamos voltar, pedir Deus graça. Aí fala, não havia, pois, entre eles necessitado algum, pois todos que possuíam herdades ou casas, vendendo, trazia o preço do que fora vendido e depositava na onde? No banco. No banco? Pai, que eu fiz propaganda de banco aqui agora. Não pode, né? O mundo inteiro. Hã? Depositava na onde? Nos pés? Ó, tá aqui, ó. Isso aqui é para a igreja, para a obra. Isso aqui é para a obra. Para a obra, para a obra. Pronto. E não ficava assim, nossa, eu vendi minha casa e... Não é igual hoje, não, irmão. Hoje, naquela época, o povo fazia de livre e espontânea vontade. Hoje tem lugar aí que o povo faz de livre e espontânea. É, de livre e espontânea pressão. O que você tem lá, irmão? É igual a mulher. O que você tem? Eu tenho uma botija de azeite. Só isso? Ah, tá. Sai fora. O que você tem? Ah, eu estou com 15 terrenos ali embaixo, tem um sítio ali, tem 200 arqueiros de terra. É dos nossos. Ali não, na igreja primitiva, se você tinha, você era deles. Se você não tinha, você também era. Que Deus nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus, irmão. Que possa haver essa integração, família. Porque